presidente Dilma acaba de sancionar a lei do Plano Nacional de Educação, que tem 20 ambiciosas metas. A última delas, elevar o investimento público em educação para 7% do PIB em 5 anos e para 10% do PIB em 10 anos, o que daria 500 bilhões em educação. Hoje é cerca de metade disso. A maior parte das metas pretende estender os benefícios da educação ao maior número de pessoas em todas as idades. O plano prevê também melhor formação e valorização do professor. Para discutir esse importantíssimo assunto aqui no estúdio, Alejandra Velasco, gerente da área técnica do movimento Todos pela Educação, e Daniel Cara, coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação. Como é que a senhora vê essa meta do percentual sobre o produto interno bruto no Brasil? O plano ele traz desafios muito grandes e traz concretamente questões que vão precisar de mais recursos, né? Simplesmente na pré-escola é uma questão que até já vem de uma emenda constitucional de 2009, a gente precisa expandir o atendimento em 1 milhão de crianças, né? No caso das creches, é duplicar o atendimento, são 3 milhões de vagas. Os professores hoje ganham a metade do que ganham outros profissionais com o mesmo nível de ensino, né, com educação superior. Então, esse plano vai precisar, sim, de mais recursos. Como é que o senhor vê o plano? É ambicioso, mas seria realista? Bom, nós participamos ativamente da construção do plano, né? A campanha, inclusive, foi a rede que mais atuou da sociedade civil na construção do plano e que foi quem apresentou o cálculo, um dos cálculos, né? Mas o principal cálculo que determina o montante de 10% do PIB. Segue nessa linha que a Alejandra colocou. A gente tem 19 metas, que são metas urgentes. A gente tem que aproveitar essa geração, porque é o nosso último bônus demográfico, então não dá para abrir mão de educar bem essa geração que hoje está nas escolas. E a nossa responsabilidade pensar no futuro, né? Exato, e a gente precisa corrigir um problema gravíssimo desde a Constituição de 88, mas é um problema histórico no Brasil, que é a universalização da alfabetização, precisa erradicar o analfabetismo, então o montante de recurso necessário é 10% do PIB, na prática seria 10,4% do PIB. Esse é o cálculo da campanha, tem mais 3 cálculos acadêmicos que apontam números muito próximos disso. Erradicar o analfabetismo significa erradicar também o analfabetismo chamado funcional? O plano determina na meta 9 que nós temos que reduzir pela metade o analfabetismo funcional. Só isso é um desafio para lidar com 15 milhões de brasileiros no mínimo, né, que hoje se considera que tem cerca de 30 milhões de brasileiros com analfabetismo funcional, fora os 13 milhões de brasileiros que são analfabetos absolutos. Então é um plano que determina uma demanda urgente, uma questão de justiça social, e o custo para tudo isso é 10% do PIB para a educação pública. Então vamos ver uma comparação da nossa meta de 10% do PIB em relação ao que outros países aplicam em educação. Estamos aí com 5,8, segundo uma das visões de percentual, outra visão fala em 6,4, né? Mas enfim, nós estamos relativamente bem. Mas será que apenas números, apenas dinheiro seria suficiente para a educação? A gente precisa também que a União tenha um papel mais ativo no apoio técnico de estados e municípios. Nesse 5,8 a União está entrando só com 1%, né? A União e a participação da União no gasto em educação, ela vem caindo. Então, ela participa, ela complementa aqueles estados que não conseguem o piso do Fundeb, mas a sua participação ela vem caindo. Então, além desse apoio técnico, tem sim uma necessidade de complementação de recursos, principalmente para a gente atacar a desigualdade que atinge o Brasil, né? A realidade dos estados do Norte e do Nordeste é muito diferente, sempre, constantemente, todos os indicadores de educação, eles são piores do que das regiões Sul e Sudeste.
E mesmo o per capita do Fundeb, que é um grande instrumento para reduzir a desigualdade no gasto em educação, ele tem uma disparidade muito grande. Ele chega a R$4.000 per capita, isso considerando o valor referência, no sul e sudeste, e no norte e nordeste, aqueles que atingem apenas o piso é pouco superior a R$2.000. Então, até esse mecanismo, que é o mecanismo para igualar o nível no Brasil, ele é falho, né? A gente precisa... Agora, a gente vê aí pelo gráfico que a gente mostrou há pouco, que a meta de 10% é praticamente o dobro dos Estados Unidos, é mais que a Dinamarca. Agora, claro que esses países têm uma tradição em educação muito mais, já estão com a educação pronta, né? Não precisam de tudo isso no PIB, né? Inclusive é importante observar que mesmo na nossa região, especialmente no Cone Sul, a tradição educacional dos países vizinhos ou muito próximos como Chile, Argentina e Uruguai é muito superior à tradição educacional brasileira. O PNE, ele busca corrigir essa distância. Agora, um aspecto importante desse dado é que aqui se considera um investimento em relação ao PIB, mas não se observa nesse dado isolado o custo aluno-ano, que é o indicador mais importante, é mais importante até do que o percentual do PIB. Vamos ver esse custo aluno-ano de um gráfico seguinte que nós vamos mostrar, comparando agora sim uma comparação maior, né, do que se gasta nos Estados Unidos, que é $15.000 por ano, e no Brasil, que é $3.000 por ano, ou seja, é uma quinta parte, né? Exato, e a criança brasileira, como ela vive uma situação de muito maior dificuldade em termos socioeconômicos, ela precisaria de um investimento, inclusive, superior ao investimento praticado pela criança, para a criança dos Estados Unidos. Além do que as nossas crianças têm outras carências, por exemplo, nutricionais, quando chegam na escola, né? Exatamente. E a nutrição é um fator importante para a formação da pessoa. E esse valor per capita, ele se traduz em melhores condições, tanto nas escolas, quanto melhores condições de atratividade da carreira para o professor, né? Os professores têm níveis de salário muito diferentes nesses países, né? Então, observada a estatística em relação ao PIB, parece que o Brasil está muito bem. Na hora que a gente observa o valor per capita, que é o que vai se refletir na qualidade do serviço prestado, né, tanto em termos de infraestrutura da escola, quanto salário dos professores e condições em geral de ensino, a gente vê que a gente está... os Estados Unidos é um valor 5 vezes o nosso, né? Comparando com os nossos companheiros de Mercosul, né? O Uruguai pode entrar aí também. Chile, Argentina e Uruguai tem uma cultura em que o status do professor é diferente e em que a preocupação em casa com a escola é diferente também, não é? Exato, não, até a gente, o atual técnico do Uruguai é professor e participa de uma série de campanhas, né? A gente está em época de Copa do Mundo, de campanhas pela educação e a grande valorização que ele tem é pelo fato de ter vindo da rede de educação básica. Ele foi professor da rede de educação básica no Uruguai. Então são países em que a posição do professor... Ele é muito respeitado por isso também, por isso. Não é por ser técnico. Não, por isso. E começa por isso. Inclusive ele é o maestro, né? E é uma pessoa, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, é uma pessoa muito simpática e que coloca a educação no centro de todo o debate educacional. A seleção do Chile está fazendo agora uma campanha em defesa da educação pública no Chile. Então são países em que a questão da educação é uma questão mais central na agenda. A gente espera que com o Plano Nacional de Educação a gente coloque a educação no centro da agenda pública brasileira. O Sarmiento, que fez a Revolução Educacional de Uruguai, Chile e Argentina, era um mestre-escola também, chegou à presidência da Argentina, né? Sim, seria ótimo que a gente tivesse o mesmo exemplo no Brasil no futuro. Pois é. Aliás, não teremos futuro se não tivermos educação, né? E a Constituição, ela já coloca a educação como um dever do Estado e da família também, né? Então é importante a gente colocar na agenda das famílias a importância da educação, colocar a educação... Aí tem que romper um círculo vicioso, né? Porque Exatamente. As famílias nas gerações anteriores, pais e mães, não tiveram um nível de educação suficiente para valorizar o professor, valorizar a frequência Respeitar o professor, escola. que não é respeitado em muitos casos. Exatamente. Agora você trouxe um ponto, Alexandre, que é fundamental, que é a questão do efeito família.
O Brasil, na bibliografia da área de educação, nós temos dois efeitos. O efeito escola, que é aquilo que a escola oferece para o aluno em termos de acesso ao conhecimento, e o efeito família, que é aquilo que ele tem na casa dele como contexto de formação e repertório. Na realidade, no Brasil, a gente precisa inverter essa tendência de que o efeito família é muito baixo e o efeito escola nunca dá conta de toda a necessidade. Uma das medidas do plano, na meta 6, é ampliar a educação integral. Nós propusemos um total de 10 milhões de matrículas em educação integral até o final do plano. Ou seja, a criança ficar na escola praticamente o dia inteiro, o período todo. Vai para casa para dormir. Qual é o segredo do Plano Nacional de Educação dar certo? É fazer com que essa meta, por exemplo, de educação integral, ela tenha tanto controle social que se cobre da escola, não só que o aluno fique o tempo todo na escola, mas que ele fique através de um projeto político-pedagógico, quer dizer, que ele tenha um trabalho pedagógico sendo realizado. Hoje a tendência no Brasil é estratégia ocupacionista. Você coloca a criança no curso normal, que já não é de muita qualidade, no período do turno, né, no primeiro período da manhã, por exemplo, né, onde ela deveria estar no período parcial, e no contraturno você faz uma estratégia ocupacionista, totalmente desvinculada de um projeto pedagógico. Não há aí o perigo de o Estado assumir função de pai e mãe, ou seja, um paternalismo literal do Estado? Não, o que acontece hoje é que a maior parte dos pais e mães do Brasil já trabalham e eles não têm contato com os filhos no contraturno, né? Então a educação integral ela vai facilitar inclusive a vida da família, mas o fundamental é que ela seja organizada em termos de um projeto pedagógico consistente em que as estratégias de contraturno inclusive sirvam para melhorar o desempenho do aluno, para melhorar a aprendizagem do aluno nas matérias que são as matérias mais tradicionais, como português, matemática, ciências em geral. Então, é importante que o Plano Nacional de Educação tenha controle social. Aí eu gostaria de falar sobre o ensino fundamental, né, já que a gente está se envolvendo nisso, mas depois dos comerciais a gente volta com esse assunto. Até daqui a pouco. Com o agora aprovado Plano Nacional de Educação, nós estamos discutindo o assunto mais importante deste país, que é a educação. Aí eu pergunto, Alejandra, sobre o ensino fundamental brasileiro. Vamos ver umas metas aqui do plano, que foi sancionado agora pela presidente Dilma. De 6 a 14 anos, é o ensino fundamental. No ano de 2012, nós tínhamos 93,8% de matrículas, o que não significa conclusão do período. E a meta para até 2023 é 100% de matrícula, o que não significa conclusão no período. Muita gente abandona o ensino fundamental nessa idade. Por quê? O ensino fundamental, ele parece que não é um desafio. A gente diz que universalizou o ensino fundamental, mas ainda se trabalha com uma distorção idade séria, né? As crianças não conseguem concluir, como mostra aí o indicador, as crianças não conseguem concluir na idade certa. E a gente também tem uma pequena parcela de crianças que não estão no ensino fundamental nessa faixa etária, né? Aí exige um esforço que em quantidades não é tão grande, mas que vai exigir uma busca ativa, vai exigir uma articulação com assistência social, com outras pastas que levem essas crianças, que em termos gerais não é por uma falta de vaga, mas é por uma falta de acesso a serviços sempre públicos. Nas mesmas regiões, Nordeste e Norte. Sempre os piores indicadores nas regiões Nordeste e Norte. E no plano também se colocam outros desafios para o ensino fundamental. A gente tem agora uma meta clara para a alfabetização até o 3º ano, foi a redação final que se deu, aí com a possibilidade do 3º ano acontecer em qualquer idade, né? Então a gente precisa ficar muito atento que seja no 3º ano com 8 anos, como foi uma das redações que acabou sendo vencida. A gente não pode permitir que a gente piore indicadores que já são críticos no Brasil, que é esse indicador da distorção idade séria. Estou com uma crise aqui de nostalgia, porque no meu tempo, estudando em grupo escolar, no pré-primário, que a gente chamava de inicial, a gente saía alfabetizado para o 1º ano. Uma palavra importante nessa meta é a alfabetização plena. Não se fala de uma decodificação do alfabeto. Se entende como um estágio de alfabetização que permita à criança ter uma certa autonomia de escrita e de leitura, que ele seja autônomo para continuar aprendendo, né?
Também teve muita discussão em relação a essa idade, mas é bastante razoável se entendido dessa forma mais ampla. Daniela, sua visão a respeito do fundamental. Em relação ao ensino fundamental, de fato, existe um mito no Brasil de que o ensino fundamental estaria resolvido. O nosso principal problema, inclusive, está relacionado aos anos finais do ensino fundamental, porque ele fica entre a fase de alfabetização, que é uma fase que a gente já conseguiu ter algum tipo de política mais bem sucedida, então é reconhecido pela sociedade até como uma fase que a escola vai melhor. Agora, no ensino médio, a gente tem uma grande atenção da sociedade como sendo um grande problema, mas os anos finais do ensino fundamental ficam exprimidos... Que carregam um problema para o ensino médio. E carregam um problema para o ensino médio. Então, nós temos um grande desafio no plano de revalorizar os anos finais do ensino fundamental. Muito bom. Para isso, a gente agenda no plano um debate sobre a questão curricular. A gente precisa fazer no Brasil esse debate. A campanha defendeu, inclusive, que esse debate seja feito com a participação do governo federal, dos estados e dos municípios. É preciso ter uma mesa de coordenação federativa. Dos três entes federativos. Vamos ver o ensino médio. Meta do ensino médio, que é meta de matrícula, né? Ensino médio, imaginando-se dos 15 aos 17 anos, em 2012 eram 54,4%, e a meta para 2022, 85%. O senhor falou de currículo, de debater currículo. Aí uma pergunta que eu faço, eu estou vendo a necessidade do mercado de trabalho de muita gente técnica, em ciência exata, parte ligada à engenharia, digamos, cursos técnicos, e as opções depois têm sido muito para ciências sociais. Humanas. Nós temos como corrigir isso para atender o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, a grande solução para o mercado de trabalho é o ensino técnico profissionalizante de nível médio, né? Eu mesmo fui aluno de ensino técnico profissionalizante de nível médio, processamento de dados, hoje seria informática. É um grande curso. O Brasil tem excelentes cursos públicos, inclusive a melhor escola pública brasileira é a escola técnica, né? Federal ou do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, né? De redes estaduais. A questão do ensino médio, ela passa necessariamente pelo sentido do ensino médio. É preciso conseguir construir um ensino médio, esse é um problema mundial. Um ensino médio que faça sentido para os jovens, que atraia os jovens, mas ao mesmo tempo que passe aos jovens questões que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Então tem que ter vai ter que ser feito um processo de negociação e de construção conjunta sobre o que deve ser ensinado do ensino médio e como deve ser ensinado no ensino médio. Alejandra. De fato, a gente tem um ensino médio no Brasil, né? A gente não tem nenhuma opção de carreira diferente, né? Então, ele é um ensino médio que visa a formação do ensino superior. Havia o propedêutico, no meu tempo tinha o científico e o clássico. Exatamente. Que já ia encaminhando. Então, passa por essa discussão curricular, se pensar propostas de ensino médio que observem esses diferentes projetos de vida dos jovens, né? Isso não quer dizer empobrecer o currículo, isso não quer... nos traduz numa visão reducionista do ensino médio, ou ensino médio de diferentes qualidades, mas de fato tem diferentes trajetórias de vida, né, que o ensino médio no Brasil não reflete, não tem esse dinamismo. Pois é, porque o Estado ou o contribuinte estão investindo numa geração da população que também precisa corresponder a isso, atendendo às demandas do país, né? A educação nunca pode ser debate de uma geração isolado, né? Tem que ser um debate que envolva todas as gerações e que é preciso envolver os jovens também na medida em que eles podem contribuir, né? No sentido de estimular a participação em grêmios estudantis. Isso o PNE tem também uma meta, que é a meta 19, que estimula a participação no ambiente escolar. E aí é preciso envolver os jovens no ambiente escolar, rediscutindo o projeto político-pedagógico. O plano ele vai determinar uma nova agenda para a educação no Brasil. E a gente tem que fazer com que essa agenda seja uma agenda valorizada pela sociedade e cumprida pelas autoridades públicas, pelos governos. E será que esse plano também tem o seu resultado político, na medida em que, a gente sabe, o conhecimento liberta e faz cidadãos? Sem dúvida, isso... enfim, a educação não é apenas formação para o mercado de trabalho, né? A boa educação, a educação de qualidade, forma cidadãos, né?
Cidadãos que não são controláveis por clientelismos ou paternalismos, né? Exato. No fundo, a gente tem um esforço na área de educação que é de cumprimento das leis. A Constituição, no artigo 205, que é o primeiro artigo da Constituição Federal no capítulo da educação, ela vai dizer que a formação do cidadão na educação tem que partir para a formação individual, para que ele seja pleno, no sentido de dar conta da sua vida, a formação para a participação cidadã, e olha como a Constituição é sábia, e para a vida produtiva. É nesse triângulo que a gente deve agir, é nessa vertente que a gente deve trabalhar. Então, no fundo, o que a gente precisa é cumprir a Constituição. O PNE vai dar conta disso tudo? Não. Eu não acho que em 10 anos a gente vai resolver o problema, mesmo com todas as metas cumpridas. Mas a gente, pelo menos, se aproxima muito dos países que têm uma educação com maior qualidade, mesmo aqui na nossa região, como Chile, Argentina e Uruguai. Então, a gente vai dar um passo. Esse passo vai ser muito importante. Esse passo seria um passo decisivo, um passo longo, um salto? É um passo importante, porém é uma agenda que muitos países cumpriram no século passado, né? A gente não está com uma agenda inovadora, o plano ele não olha para o futuro, o plano ele está, na sua grande maioria, remediando o que não foi feito no século passado, né? A gente tem uma grande parte das metas que se referem a acesso, né? Tomara que consigamos recuperar o tempo perdido. Muito obrigado, nosso tempo se esgotou. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaglobonews.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.